A gente vai conversar agora, com a ajuda da nossa analista Basília Rodrigues, com o senador Marcelo Castro, do MDB, ele que é o relator do parecer sobre essas emendas. Relator, muito bem-vindo, senador Marcelo Castro, ao Live CNN. Basília Rodrigues, obrigado pela entrevista e toca daí, Basília. Bora nessa. Tudo bem, Daniel, Marcela, todo mundo que está acompanhando a gente no Live CNN. Estamos aqui no gabinete do senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí, atualmente é presidente da Comissão de Educação aqui no Senado, já foi ministro da Saúde na época do Zika vírus, mas hoje a sua missão é definir ou ajudar a definir as regras das chamadas emendas de relator. O senhor já nos contou aqui para as nossas repórteres e analistas na CNN Brasil que quer marcar um limite para que o relator dessas emendas possa ter uma trava, só pode conceder até X reais. Se isso for retirado do texto, o senhor quer continuar à frente dessas discussões ou não? Há consenso para estabelecer esse limite? Primeiro, bom dia, Basília. Muito bom dia. Bom dia, Daniel, Marcela. É um prazer estar na CNN e realmente isso é uma questão que tem trazido muita polêmica no Brasil, porque a imprensa sempre refere, Basília, no sentido de um orçamento secreto. Isso dá uma ideia negativa, né? A opinião pública, orçamento secreto, isso não pega bem. Na verdade, não há orçamento secreto. Qualquer pessoa pode acessar e ver qual é o orçamento do Brasil. Essas emendas RP9 que são de relator, a sua execução é que não está muito transparente. Porque quando o recurso chega num determinado município, chega lá como emenda de relator. E evidentemente que o relator não pode saber das necessidades do Brasil inteiro. Alguém pediu, solicitou normalmente um parlamentar, um prefeito, um governador, para que aquele recurso fosse para aquele determinado local. Então a transparência que o Supremo está querendo é exatamente essa. Quem foi que alocou esse recurso? E evidentemente que todos nós somos favoráveis a isso daí. É impossível se imaginar que a execução orçamentária não possa obedecer ao princípio da administração pública, que é o princípio da publicidade. Quer dizer, a administração pública se rege pelos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. E a publicidade é o mais importante de todos eles, quer dizer, tem que haver a publicidade. Agora, eu sempre fui um crítico dessas emendas de relator. Não pela qualidade delas. Conceitualmente, eu não sou contra as emendas de relator. Elas sempre existiram, não é? O problema é que elas foram tomando uma proeminência, foram se avolumando de uma medida tal que a crítica que eu faço não é a qualidade da emenda. Elas não trazem um mal intrínseco em si. A crítica que eu faço a essas emendas de relator é da quantidade, é do volume. E eu tenho números para justificar isso. Eu falei para você, né, que tudo que o Congresso Nacional, todas as emendas de bancada, todas as emendas de comissão conseguiram modificar o Congresso, o orçamento deste ano, foi em 3,2 bilhões de reais. E o relator geral sozinho conseguiu modificar em 30 bilhões. Ou seja, os 513 deputados e os 81 senadores modificaram o orçamento em 10%, apenas em 10% do que uma pessoa sozinha conseguiu modificar. Então, no meu entendimento, há um excesso, há um exagero, nós erramos na dose e precisamos corrigir. Como é que se corrige? Fazendo uma moderação. Como é essa moderação? Estabelecendo um limite, ou um valor percentual, ou um valor absoluto. Então, no parecer preliminar, estabeleceria: o relator geral poderá fazer emendas para acrescentar ou para criar novas programações, desde que esse volume total não ultrapasse o valor X ou percentual Y. Pois é, Daniel e Marcela, mas não tem consenso para a definição desse limite, por isso que a gente já começou aqui a entrevista perguntando se o senador abriria a mão, então, da relatoria, caso essa trava não entre no seu texto. Com vocês no estúdio.
Relator, até ainda na linha do que o senhor estava falando agora há pouco, explicando sobre o que é secreto e o que não é secreto, porque a gente permanece com aquela dúvida, permanece em segredo, permanece secreto. Quem é a autoridade que solicita esse recurso? Até porque a objetividade, a função da emenda de relator é corrigir omissão e erro ali no orçamento. Só que o orçamento secreto, como tem sido chamado, a emenda de relator, ela é utilizada muitas vezes para conquistar voto pelo governo. Olha, eu te dou esse dinheiro, em contrário você me dá o seu voto para apoiar essa causa. Tanto é nessa linha que eu pergunto ao senhor, quem já recebeu esses recursos em 2020 e até neste ano, que nem toda execução foi completa até o momento, vai ser identificado? Bom, Daniel, eu acho que é mais ou menos, aproximadamente, ao contrário do que você está dizendo. Anteriormente, quando não havia as emendas de relator, quando não havia a impositividade das emendas individuais, quando não havia a impositividade das emendas de bancada, é que os parlamentares só recebiam recursos se atendessem às exigências do Executivo. Quer dizer, antes de 2015, como é que funcionava aqui no Congresso Nacional? Os ministros só deixavam para empenhar as emendas dos deputados no final do ano. Então, quando chegava no final do ano, o ministro ia olhar se o parlamentar teve ou não um bom comportamento. O que era o bom comportamento? Era ter votado a favor do governo. Os que tinham votado a favor do governo poderiam ter suas emendas liberadas. E os que não tinham votado a favor não tinham suas emendas liberadas. Esse poder fazia com que o legislativo fosse inteiramente subjugado e submisso ao executivo. E aí nós começamos um movimento aqui no Congresso Nacional, que eu sempre fiz parte deste movimento, para a gente dar poder também ao legislativo com relação ao orçamento. Então, primeiramente, nós conseguimos a impositividade das emendas individuais, 1,2% da receita corrente líquida. Depois conseguimos uma emenda de bancada impositiva. Depois conseguimos 3 emendas de bancada impositiva. E em 2019, nós colocamos no orçamento 1% para as emendas de bancada de maneira impositiva. Então, depois disso daí, veio a emenda de relator. Todo esse movimento que eu estou falando aqui, Daniel, foi no sentido de dar um grito de independência do legislativo com relação ao executivo. Então, hoje o parlamentar, se ele votar a favor do governo, se ele votar contra o governo, ele tem todas as suas emendas individuais liberadas. Antes não era assim. Mas essa é identificável, hoje, né, relator? Essa dá para saber quem pediu. Ou votar contra o governo, ele tem todas as emendas de bancada dele impositivas liberadas. As emendas de relator não é na questão de votar a favor do governo ou votar contra o governo, porque o comando está no legislativo, não está no executivo. Qual é a crítica que eu faço e faço de uma maneira honesta? É que nós erramos na dose. Quer dizer, nesse movimento de empoderamento do legislativo, nós demos um poder exorbitante ao relator geral. Então, o relator deste ano, ele fez 30 bilhões de emenda. Por que ele fez 30? Porque ele quis. Se ele tivesse querido ter feito 50, ele teria feito. Se ele tivesse querido feito 100 bilhões, teria feito. Quer dizer, não tem limite? Eu fiz um pronunciamento ontem, Daniel, no Senado, e disse exatamente isso. Sim. Se nós continuarmos com esse poder do relator geral, daqui a pouco, o cargo mais importante da República não vai ser o presidente da República, vai ser o relator do orçamento. E evidentemente que isso é disfuncional, isso não está correto, precisa um comedimento. E essa questão, antes de passar rapidinho, Marcela, porque o senhor fala ali explicando, né, a questão das emendas, a emenda individual, todos recebem, né, todo tem direito, dá para identificar quem é. Agora o relator não é o único que concentra ali todo esse recurso bilionário e é ele quem repassa a quem solicita. Então acho que essa é a grande diferença e ali que está a questão do secreto, Marcelo.
Senadora Marcela aqui, bom dia, obrigada por falar com a gente. A dúvida em relação a esse projeto, né, que o senhor é o relator. Então, a partir daqui, a transparência, a publicidade dessa verba vai ser feita. Aí, antes disso, não vai ser feita. E aí, todo esse montante que foi distribuído e que a gente não sabe para onde foi, esse dinheiro, ninguém vai saber para onde foi, quem que teve acesso, é a partir de então. É isso que também está errado, né, relator? Bom, isso aí foi um ato da mesa, conjunto, da mesa da Câmara e da mesa do Senado. Eu não tenho participação sobre isso. Eu sou relator do projeto de resolução que vai modificar e estabelecer o normativo para daqui para frente. Então, tudo que for daqui para frente, depois da gente aprovar a resolução, terá que ter absoluta, total transparência. Não pode haver aplicação de recurso público sem a transparência necessária. Mas o que o senhor acha de não ter a transparência? O que o senhor acha de não ter a transparência do recurso que foi pago antes? Marcelo, honestamente, eu não discuti com o Rodrigo Pacheco, nem com o Arthur Lira, e nem participei do ato da mesa, mas eu tenho a minha interpretação. Observe que isso foram bilhões de reais que foram aplicados em 2020 e em 2021. Essas de 2021 são mais fáceis de serem identificadas. Mas observe bem, as emendas lá de 2020... Por que o relator geral daquela época iria guardar essas indicações? Então foi um recurso espalhado pelo Brasil inteiro. Eu me senti um pouco confortável, Marcelo, porque eu vi agora um levantamento que foi feito pela assessoria da Câmara, pegando todos os municípios do Brasil, por partidos políticos. O partido que tem o maior número de prefeitos é o MDB, depois o Progressistas, vem... E são uns 20 e tantos partidos que têm prefeitos no Brasil. E aí, mostrando quantos prefeitos de cada partido tinham recebido recursos RP9, emenda de relator. Então, todos os partidos, fossem da base do governo, fossem do Centrão, Extra-Centrão, Contra-Centrão, do PT, do PSOL, do PCdoB, de qualquer posição política, o percentual de recursos que foi para esses municípios é mais ou menos idêntico. Digamos que o MDB tenha tido 80% dos prefeitos receberam recursos, do Progressista também, do PT também, do PSOL também, do PCdoB também, de todos os partidos, do PDT. Então, esses recursos, na prática, se você levar em conta partido político, governador do estado, prefeitos municipais, eles foram distribuídos no Brasil inteiro de maneira equânime. Então, não há, assim, um problema para dizer, o PT não recebeu nada, o Progressistas que está no governo recebeu 100%. Não, o percentual que um recebeu é muito semelhante ao percentual que os outros receberam. Eu posso até dar uma cópia aqui para Brasília, para ela mostrar para vocês como isso foi distribuído. Não foi um trabalho feito por mim, foi feito pela assessoria da Câmara, e eu achei interessante, porque realmente houve uma equidade na distribuição desse recurso quando a gente leva em consideração os partidos políticos. Agora, isso não justifica que deva continuar assim. Eu sempre fui um crítico, continuo sendo, e não deixarei de ser enquanto não houver transparência total dos recursos públicos. Não é o orçamento que seja secreto, o orçamento não é secreto. A execução é que não pode chegar lá na emenda, lá no município, suponhamos, o município do Piauí, município de Jurema. Chegou lá 500 mil para fazer pavimentação poliédrica no município. Aí tem lá emenda de relator. Quem levou? Não tem quem levou. Não pode ser assim. Pelo contrário, nós, os parlamentares, temos o orgulho de chegar nos nossos estados e dizer, olha, está sendo construída aqui a maternidade de Teresina, maternidade importante, fui eu que trouxe esses recursos. Então isso tem que ser feito de maneira transparente, isso só faz bem à democracia e ao país. O fato dessas informações estarem aí as 7 chaves até dificulta
dificulta também essa fiscalização por parte do eleitorado, né? Porque às vezes há parlamentares que chegam em seus redutos falando, olha, essa ponte aqui fui eu que construí, com recursos que eu trouxe para cá. Exatamente, essa escola Basília. tinha que ter o meu nome, fui eu que trouxe a emenda. Mas não tem nem como identificar se realmente foi, porque o orçamento é secreto. Ô, Basília. Mas daqui para frente, Basília, tudo isso vai ser atendido. Então, essa decisão que a Rosa Weber tomou veio em boa hora. Então, eu entendo que essa decisão do Supremo, digamos assim, cobrou do Congresso Nacional, deu um freio de arrumação. Então, o ato da mesa está dizendo, olha, para trás fica difícil da gente identificar. Daqui para frente, por exemplo, este ano, Daniel e Marcela, o orçamento não foi rodado todo não, RP9. Nós já temos aproximadamente a metade dos recursos que não foram empenhados, não foram executados. E eles só poderão ser executados depois da aprovação dessa resolução. Então, eles já serão empenhados na nova regulamentação, na nova normatização que nós vamos fazer. E os orçamentos de 2020 e futuros nessa nova norma. Então, é preciso que haja transparência, né? E é preciso que haja uma limitação. Pois não. Sem dúvida, eu vou até... A gente vai para o intervalo agora. Agradeço já a entrevista que o senador nos dá aqui ao Live CNN. A gente também tem essa tabela que o senhor falou dos partidos, da divisão. A gente vai mostrar aqui, até porque em percentuais correspondem, mas quando a gente olha volume de recursos, aí é bem diferente mesmo. Agradeço, senador Marcelo Castro, pela entrevista aqui no Live CNN. Até uma próxima.